Oi pessoal, estamos de volta aqui na Geek Hive. Eu sou a Nick e no vídeo de hoje nós vamos continuar com os resumos de Stranger Things. Hoje, o resumo da terceira temporada, sendo que agora a nossa galera de novo acha que tá tudo bem e que tudo vai voltar à normalidade, só que a gente sabe que essa não é a realidade de Hawkins, né? Então, sem mais enrolação, você já curtiu, tenho certeza, né? Então bora pro resumo. A terceira temporada de Stranger Things inicia em 28 de junho de 1984. E você pode pensar, mas como? Se a outra temporada terminou no final de 84? Pois é que as primeiras cenas da temporada começam antes de tudo que aconteceu na segunda temporada de Stranger Things. Agora nós acompanhamos cientistas e militares russos que estão tentando fazer uma das piores coisas que seria possível: abrir um portal para o mundo invertido. Mas o processo falha e os militares estipulam o prazo de 1 ano para que as tentativas sejam bem-sucedidas. Um ano depois é junho de 1985 e é verão em Hawkins. Mike e Eleven finalmente estão conseguindo passar um tempo de qualidade juntos como namorados. E isso está deixando o Hopper enlouquecido. Uma nova atração chegou na cidade nesse ano: o shopping Starcourt, onde toda a galera mais jovem vai passar muito tempo nessa temporada. Porque Steve conseguiu um emprego no Scoops Ahoy, aonde ele é colega da Robin. E esse emprego faz com que seja muito mais fácil para as crianças entrarem no cinema sem necessariamente pagar pela entrada. Alguns surtos de energia começam a acontecer na cidade, fazendo com que vários locais fiquem sem eletricidade. Nisso, num galpão distante, algumas partículas escuras começam a se mover todas juntas, sincronizadas. E em meio a essas partículas, a gente enxerga muitos ratos. Enquanto isso, no cinema, o Will começa a sentir um arrepio na nuca, que faz com que ele se lembre das coisas que ele viveu no mundo invertido e principalmente do monstro das sombras, o Devorador de Mentes. Na casa dos Byers, Joyce e Will fingem que não sabem que a Nancy está passando as noites lá com o Jonathan e ela logo percebe que os ímãs da geladeira dela caíram no chão. Mais tarde, o Hopper vai até a loja onde ela trabalha e desabafa com ela sobre a incomodação que ele tá tendo com o relacionamento do Mike e da Eleven, porque ele mal conseguiu que a Eleven fosse filha dele e agora ela já tá mais interessada em ser namorada do Mike. O Hopper aceita os conselhos da Joyce sobre a situação e convida ela para um encontro, um jantar, mas ele fala que é um jantar entre amigos para que ela aceite. E ela aceita, só que ela ainda sente a falta do Bob. O Dustin volta do acampamento de verão e é surpreendido pelos amigos. Ele revela que conheceu uma menina chamada Suzy e que a maior parte deles vai achar que não existe até um certo episódio no final da temporada. O Dustin pede a ajuda deles para montar um rádio para se comunicar com ela, só que ao invés de conseguir se comunicar com a Suzy, ele acaba captando umas mensagens em outra língua, que parece ser russo. A mãe da Nancy e do Will, a Karen Wheeler, e as suas outras amigas começam a passar os dias na piscina comunitária da cidade, onde um certo Billy, irmão da Max, trabalha. A Karen e o Billy eventualmente vão combinar de se encontrar naquela noite para aulas de natação. Enfim, de noite, a Karen se arruma pra ir ao encontro do Billy, só que quando ela tá saindo de casa, ela vê o marido dela com a filha mais nova deles, a Holly, no colo e pensa que é melhor não. Então ela desiste. Só que o Billy não sabe disso e ele está a caminho do local do encontro. Só que alguma coisa bate no vidro do carro dele e faz com que ele bata o carro num galpão que parece abandonado. Só que quando ele sai do carro, uma coisa que parece um tentáculo ou cipós pega a perna dele e arrasta ele pra dentro do galpão. O Billy consegue fugir e vai até um telefone público pra pedir ajuda, mas enquanto ele ligava pra ajuda, ele teve exatamente um dos flashes como o Will tem quando ele vê o mundo invertido. E ele se viu no mundo invertido com umas pessoas se aproximando dele. E uma dessas pessoas era ele mesmo. O Mike começa a ficar mais distante da Eleven porque ele basicamente foi ameaçado pelo Hopper que se ele não se afastasse da Eleven, ele ia ser obrigado a se afastar da Eleven. Mais tarde, a Eleven vai atrás da Max e elas passam o dia inteiro juntas no shopping. E finalmente a Eleven tem mais conexões humanas do que o Hopper e o Mike. Na saída, elas acabam encontrando todos os garotos e a Eleven briga com o Mike e termina com ele. A Nancy e o Jonathan estão trabalhando num jornal e a Nancy convence ele de que eles devem ir atrás de uma história que os outros funcionários do jornal disseram que nem valia a pena investigar. A história que eles vão atrás, no caso, é de uma senhora que prendeu um rato que ela encontrou no porão dela consumindo fertilizante. Não é muito saudável. Eles tiram algumas fotos e quando eles vão embora, o rato explode e o que sobra dele começa a se mexer. O Dustin vai até o shopping pra encontrar o Steve e conta pra ele sobre a mensagem russa secreta que ele interceptou. E o Steve e a Robin vão tentar ajudar ele a decodificar o que estava sendo dito na mensagem. São algumas palavras aleatórias, mas no fundo tem uma música muito específica que mais tarde eles identificam como uma música que toca em um dos brinquedos dentro do shopping. Ou seja, a mensagem pode ser russa, mas ela está sendo gravada e transmitida de dentro do shopping. O Billy aparece pro turno dele na piscina no dia seguinte, mas o sol está fazendo ele se sentir mal. Mais tarde, ele sequestra uma das meninas que trabalha lá e leva ela exatamente pro mesmo galpão
galpão onde ele bateu o carro. Enquanto Hopper espera à toa pela Joyce no restaurante, ela está na casa do professor de ciências das crianças, tentando entender o que poderia ter causado os ímãs dela caírem da geladeira assim do nada. O professor de ciências explica que somente um pulso eletromagnético muito forte, como a gente já tem visto desde a primeira temporada, poderia ocasionar essa queda dos ímãs na casa dela e na loja onde ela trabalha na cidade, que são lugares bem distantes. A Max e a Eleven se divertem numa noite das garotas com muita música, fofoca e revistas, e a Eleven usa seus poderes para espionar os garotos. O que até aí tudo bem, é muito divertido, só que logo depois disso elas acabam resolvendo espionar o Billy, e aí já não é mais tão divertido. A Eleven chega bem na hora em que ele estava levando aquela menina que ele sequestrou até o galpão onde ele tinha batido o carro. Ela se assusta porque enquanto ela está lá, o Billy olha diretamente pra ela, mesmo ela não estando realmente lá, e desaparece. Mais tarde, as garotas vão até a casa da Max pra investigar o que o Billy podia estar fazendo quando a Eleven viu ele. E lá elas encontram uma banheira cheia de pacotes de gelo derretido. Encontram a pochete da menina, que se chama Heather, e o apito dela, e o apito estava com várias manchas de sangue. Elas levam os itens até a piscina pra devolver pra menina e tentar descobrir se ela tá bem, mas a menina não foi trabalhar naquele dia. Então elas descobrem aonde que a Heather mora e vão até lá. A Joyce vai até a casa do Hopper pra falar que ela acha que o laboratório de Hawkins está ativo novamente, que é a conclusão a qual ela chegou depois de ter conversado com o professor de ciências. O Hopper não acredita, mas é obrigado a seguir ela porque ela resolveu que ela vai invadir o laboratório. Enquanto isso, a Nancy tenta provar aos jornalistas que tem algo estranho acontecendo, mas os caras só desacreditam ela e dão uma humilhada só pra ter certeza de que ela não vai esquecer qual que é o lugar dela, buscando a comida deles. Ela e o Jonathan voltam pra casa da senhora Driscoll, que tinha prendido o rato que explodiu, e encontram ela mesma comendo sacos e sacos de fertilizante. De novo, não é saudável. No laboratório de Hawkins, a Joyce e o Hopper descobrem que tudo continua trancado e sem funcionamento, e que a parede do portal foi selada e concretada. Mas enquanto eles estão lá, eles escutam um barulho e quando eles vão investigar o que é, acabam sendo atacados pelo Exterminador do Futuro russo. Enquanto isso, no shopping, a Robin descobre que a mensagem que eles interceptaram e que ela conseguiu traduzir se refere a algumas lojas específicas dentro do shopping. À noite, ela, o Steve e o Dustin descobrem que a mensagem se relaciona com as entregas recebidas pelas lojas. Então eles vão ir depois até a doca de entregas. A Max e a Eleven vão até a casa da Heather e encontram ela e os seus pais jantando com o Billy. E as duas acabam indo embora porque parece que tá tudo normal. Enquanto a Max e a Eleven vão embora, nós vemos pela mente do Billy que ele se lembra da Eleven, de quando ela estava fechando o portal no ano anterior. O Billy volta pra mesa e logo depois a mãe da Heather desmaia. E eles dois atacam o pai da Heather. O Will, já cansado das enrolações adolescentes dos amigos dele, só quer jogar Dungeons & Dragons. Então ele organiza uma campanha e obriga o Mike e o Lucas a jogar. Só que isso não faz com que os garotos prestem atenção na jogatina, então ele se irrita, desiste e vai embora. E o Mike e o Lucas seguem ele. Eventualmente eles encontram ele no Castelo Byers. E quando eles encontram ele, é exatamente nesse momento que o Will sente outro arrepio na nuca, exatamente como ele sentiu aquele dia no cinema. E nisso ele conta pros amigos dele que ele, o Devorador de Mentes, voltou. E enquanto isso, o Billy e a Heather levam os pais dela diretamente pro mesmo lugar aonde ele já tinha levado ela, aonde ele bateu o carro. E eles também são atacados pelo monstro. Os garotos começam a tentar reunir os Vingadores, já que o Will sente que o Devorador de Mentes voltou. Mas o Dustin não responde, porque ele está ocupado no shopping com a situação da mensagem russa. O Will então explica que ele acha que pode ser a parte do monstro que saiu dele e que talvez tenha ficado por ali em Hawkins, e que essa parte que restou talvez agora tenha um novo hospedeiro, que a Eleven acha que pode ser o Billy. Enquanto isso, a Nancy e o Jonathan chamam uma ambulância pra senhora Driscoll, que tava lá comendo fertilizante, e o chefe deles, o pai da Heather, acaba dando um sermão neles e depois desse sermão ambos são demitidos. A Nancy e o Jonathan brigam e ela vai sozinha até o hospital pra visitar a senhora Driscoll. O Hopper e a Joyce vão até a prefeitura pra descobrir mais sobre o Exterminador do Futuro russo, porque o Hopper tinha visto ele na prefeitura num outro dia, quando ele foi lá prestar um serviço pro prefeito. E o prefeito não vai ter outra escolha se não falar, porque o Hopper vai pedir com um jeitinho. Ele conta que esse russo trabalha pra umas pessoas que são donos do shopping e que ele tem ajudado essas pessoas a comprar alguns terrenos que, curiosamente, estão próximos da usina de eletricidade. Enquanto isso, no shopping, o Steve, a Robin e o Dustin vão até a doca de transportes, convencem a Erica a entrar pelos dutos de ventilação e ir até a sala onde eles tinham visto as caixas, que eles suspeitam que estejam sendo transportadas pelos russos pra algum lugar, mas eles não sabem o que tem dentro das caixas. E se a Erica entrasse na sala, conseguiria abrir a porta. Então é isso que ela faz, depois de um pouco de suborno. Só que quando eles entram, eles descobrem que, na verdade, aquela sala é um elevador, e eles são transportados pra muitos e muitos metros pra baixo, pelo subsolo. Enquanto isso, de volta na piscina, as crianças, que, ok, já não são mais crianças, mas nós vamos continuar chamando elas assim, criam uma armadilha pro Billy, pra descobrir se ele é o novo hospedeiro do Devorador de Mentes. Eles conseguem prender o Billy dentro da sauna e, eventualmente, fica bem perceptível que o Billy
Billy é sim o novo hospedeiro. Só que ele claramente não é o único, né? E quem descobre isso é a Nancy no hospital, porque as luzes do quarto começam a piscar e a senhora Driscoll começa a gritar, a fazer uns sons meio estranhos e as veias dela começam a ficar pretas. Enquanto isso, o Billy e a Eleven lutam e a coisa fica bem tensa. Só que para defender os amigos dela, ela é quase capaz de qualquer coisa. Então ela consegue impedir ele e logo depois ele foge. Ele volta pro galpão onde ele tinha levado a Heather e os pais dela e nós vemos que eles já têm muito mais amigos do que só a Heather e a família dela. O Hopper e a Joyce vão até um dos terrenos recentemente comprados pela empresa, que é dona do shopping, e nessa casa eles encontram 2 cientistas russos. E logo depois vai de novo o Schwarzenegger russo atrás deles. Depois de lutar com ele, o Hopper, a Joyce e um dos cientistas, o único que sobrou, conseguem fugir de lá. E de lá, depois de estragar um carro, roubar outro carro e caminhar um bocado, eles vão pra casa do Murray. Na casa do Mike, ele, junto com Lucas, Eleven, Max e Will, debatem como eles podem fazer pra parar o Billy e o Devorador de Mentes. E o Mike fala que não pode ser coincidência, justo agora que isso tá acontecendo, o Dustin ter sumido. Logo depois disso, a Nancy e o Jonathan chegam lá e contam pra eles o que aconteceu no hospital. Ou seja, realmente não pode ser tudo isso uma coincidência, né? No subsolo secreto dos russos, embaixo do shopping, o Steve, a Robin, o Dustin e a Erica conseguem sair do elevador e chegam em um corredor enorme que parece infinito, mas não é. E eles eventualmente chegam numa sala em que finalmente o Steve consegue ganhar uma luta. Mas é uma vitória que não dura muito. Nisso eles descobrem que lá embaixo os russos estão tentando abrir novamente o portal pro mundo invertido. E parece que eles já estão tendo algum sucesso. A Eleven conta pra Nancy e pro Jonathan que ela viu o Billy fazendo alguma coisa estranha com a Heather. E a Nancy percebe que a Heather é a filha do ex-chefe deles. Eles resolvem ir até o hospital pra tentar soltar a senhora Driscoll pra seguir ela e descobrir aonde tá a origem do Devorador de Mentes. Enquanto as crianças esperam no saguão do hospital, a Nancy e o Jonathan sobem e descobrem que a senhora Driscoll sumiu e que o ex-chefe e seu amigo insuportável estão lá, possuídos pelo Devorador de Mentes. Eles são perseguidos e Jonathan tenta brigar com um deles, mas ele não tem muito sucesso. Eles acabam se dividindo e eventualmente conseguem alguma vantagem, porque os dois que estão possuídos estão conectados pelo Devorador de Mentes, o que faz com que o golpe que a Nancy dá neles com um extintor seja extremamente efetivo. Nisso, o Jonathan consegue atacar também e os dois matam os seus perseguidores. Isso até que os dois corpos se dissolvessem de maneira nada homogênea, aliás, e virassem um grande monstro de carne humana. Ainda no subsolo secreto russo, o Steve e o Dustin percebem o que os russos estão tentando fazer e todos tentam desesperadamente fugir de lá. Mas só o Dustin e a Erica conseguem. De volta no hospital, o Will percebe que tem algo errado pelo arrepio na nuca e as luzes piscando. E enquanto eles sobem, a Nancy agora está sendo perseguida pelo monstro de carne numa das cenas mais nojentas da temporada, aliás. E depois ela é encurralada numa sala enquanto o Jonathan tenta entrar para ajudar ela. Quando a Nancy já não tem mais para onde fugir, a Eleven chega e salva ela jogando o monstro através da parede. E ele foge, né? Porque é óbvio que esse troço não ia morrer tão fácil assim. A Joyce, muito gentilmente, pede ao Murray pra descobrir o que o cientista russo está trabalhando, mas o nosso amigo Smirnoff só vai falar depois de alimentarem ele. Então o Hopper vai, busca comida, traz de volta e eles convencem ele eventualmente a falar. E então o Smirnoff, que se chama Alexei, explica no que ele estava trabalhando e todas as peças que faltam se juntam nessa explicação dele. Ele diz que os russos tentaram abrir o portal entre os mundos na Rússia, mas não conseguiram. E eles descobriram que esse portal já tinha sido aberto em Hawkins no ano anterior, e que esse portal estava se curando em Hawkins. E eles estão conseguindo abrir o portal aos poucos. E essa abertura fez com que o Devorador de Mentes conseguisse novamente controlar as partículas que estão presentes em Hawkins. Que controlaram os ratos, que comeram produtos químicos, que se explodiram, que se juntaram. Enfim, ele fala que é uma fortaleza subterrânea protegida pelos melhores guerreiros e feita pelas melhores mentes. E enquanto isso, nos dutos da fortaleza secreta subterrânea impenetrável, o Dustin conta pra Erica tudo o que aconteceu até agora em Hawkins sem o conhecimento do público geral, e enquanto eles conversam, o Dustin descobre que a Erica é uma nerd. Mas olha só se não são as consequências da sua própria personalidade, não é mesmo, Erica? Vem pra Geek Hive também. E enquanto eles estão lá conversando e tentando descobrir o que fazer, o Steve, coitado, continua sendo socado sem dó nem piedade. Porque os russos querem saber como ele chegou lá e pra quem ele trabalha. Depois, ele e a Robin ganham ainda de brinde uma
uma injeção, até que a Robin conta sobre a mensagem que eles interceptaram que ela conseguiu traduzir e decodificar. O Steve conta que o Dustin provavelmente já tinha chamado Hopper e toda a cavalaria e logo nesse momento o alarme toca. Os russos saem da sala e logo depois o Dustin entra na sala e consegue resgatar seus amigos. A Eleven visita a mente do Billy e a gente descobre que antes dele ser possuído pelo Devorador de Mentes, ele tinha alguns motivos pra ser idiota, que no caso era a mãe dele abandonou ele porque ela não aguentava mais viver num relacionamento abusivo com o pai dele, que começou a ser violento com ele. Ela também descobre aonde fica a fonte das partículas e dos ratos, o local onde o Billy bateu o carro. Ela lê o nome do lugar e o Jonathan puxa uma lista telefônica, e aí eu tenho certeza que qualquer pessoa que estava viva nos anos 90 sentiu tanto uma dorzinha no ciático quanto uma pontinha de nostalgia. E eles encontram o local que a Eleven achou. Só que quando a Eleven tenta sair da mente do Billy, o Billy joga um contrafeitiço e visita ela de volta. Nisso, ele conta pra Eleven que todo esse tempo, todas as pessoas que ele estava juntando, ele estava construindo algo pra ela. Sabe-se lá se a ideia inicial dele era só o exército ou sempre foi montar um monstro de carne, né? A Eleven eventualmente consegue sair dessa visitação esquisita. Dentro da cabana, eles começam a ser atacados pelo monstro e a Eleven tenta defender a todos, mas ela acaba sendo pega pelo monstro. Eles todos se juntam pra conseguir soltar ela e ela consegue partir o monstro no meio, o que só serve pra ganhar um pouco de tempo. Mas é tempo suficiente pra eles conseguirem fugir com ela dali e ir achar algum lugar pra limpar e fazer um curativo na perna dela. Quando eles estão fazendo esse curativo na perna dela, eles conseguem contato com o Dustin, que conta que eles estão no shopping e que eles precisam de ajuda. Enquanto isso, no shopping, o Steve e a Robin conversam e o Steve descobre que ele gosta da Robin e meio que se declara pra ela. Só que nisso, a Robin confessa pra ele que ela gosta de meninas. E a partir daqui começa uma das melhores amizades do seriado. Enquanto isso, na feira, o Schwarzenegger russo encontra o Alexei e o Murray, que tinham recém-chegado lá com a Joyce e o Hopper, só que o Schwarzenegger russo mata o Alexei. E nisso, a Joyce, o Murray e o Hopper fogem dali. Na fuga, eles escutam uma comunicação dos russos informando que as crianças ainda estavam no shopping, então eles se direcionam pra lá. Só que antes deles chegarem lá, chegam a Eleven, a Max, o Mike, o Lucas, o Will, a Nancy e o Jonathan, que se juntam a Steve, a Robin, o Dustin e a Erica, a pré-junção dos Vingadores. Só que logo depois disso, a Eleven cai com muita dor na perna. E eles percebem que tem um pedaço do Devorador de Mentes dentro dela. Enquanto a Eleven sofre muito, o Jonathan corta a perna dela e tenta arrancar a podridão de lá. Só que ele não consegue, então ela mesmo tira com os poderes dela. E nisso chegam o Hopper, a Joyce e o Murray. E finalmente os Vingadores dos bagulhos esquisitos estão juntos pela primeira vez nessa temporada. O Steve e a Robin levam o Dustin e a Erica até aquele rádio que eles tinham montado no início da temporada, que tá no local mais alto de Hawkins, para eles conseguirem se comunicar com todo mundo de lá. Enquanto isso, o Hopper, a Joyce e o Murray vão invadir a fortaleza impenetrável russa. A Nancy, o Jonathan, Mike, Lucas, Max e Eleven se direcionam pra ir embora, só que o Billy tá lá esperando por eles no estacionamento, e ele arrancou o cabo de ignição do carro da Nancy, então eles não conseguem fugir. Nisso, eles voltam pra dentro do shopping porque eles lembram do carro que a Eleven jogou pra cima dos russos e pensam que lá eles podem conseguir o cabo de ignição. Só que logo depois disso, o monstro chega no shopping e todos se escondem e alternam distração pra que eles consigam fugir dali. Só a Nancy, o Jonathan, o Lucas e o Will conseguem sair de dentro do shopping com o cabo de ignição. Só que logo que eles ligam o carro, o Billy acelera pra cima deles. E ele só não atropela a Nancy e o carro atrás dela, porque o Steve bate o carro no do Billy. Enquanto isso, o Hopper e a Joyce, dentro do subsolo russo, conseguem chegar até a sala onde eles conseguiriam pegar as chaves pra desligar a máquina, só que pra pegar as chaves eles precisam adicionar um código junto com a constante de Planck. E nenhum dos nossos nerds lembra qual é a constante de Planck. Sinceramente, nem eu me lembro. Nisso, o Dustin liga pra Suzy porque ele sabe que ela sabe. E nessa hora, todos descobrem que a Suzy existe e também que ela e o Dustin têm uma música fofa que eles cantam juntos. Tá bom, depois de algum tempo talvez não seja mais tão fofo assim. Eventualmente, a Suzy fala o número que eles precisam e eles conseguem pegar as chaves, só que nisso eles são atacados pelo Schwarzenegger russo mais uma vez. No shopping, o Billy nocauteia o Mike e a Max e consegue pegar a Eleven. E ele leva ela de volta até o monstro, porque aparentemente a ideia não é só matar ela, e sim incorporar ela no monstro. Ela tenta conversar com ele, lembrando ele do momento enquanto ele era criança e era feliz. E nisso ela meio que consegue se conectar com ele. O monstro se vira novamente para atacar a Eleven, só que dessa vez o Billy entra na frente e defende ela. Só que o monstro ataca ele. Enquanto isso, de volta no portal, o Hopper luta com o russo e consegue ganhar alguma vantagem. E acaba jogando ele na máquina. Só que nisso, ele cria uma explosão de energia que cria uma parede que impede com
que ele volte pra um local de segurança. E nisso, a Joyce tem que desligar a máquina sozinha. O Dustin começa a avisar que eles precisam fechar o portal agora, e o Hopper sinaliza pra Joyce que é pra ela desligar a máquina mesmo, que isso mate ele. E ela desliga. E logo depois, a máquina explode e o portal se fecha. E nenhum sinal do Hopper. No shopping, o monstro cai morto, mas o Billy cai morrendo. E ele parece arrependido de todas as coisas ruins que ele fez. Enquanto isso, no estacionamento do shopping, os militares chegam acompanhados pelo Dr. Owens. E logo eles tomam posse da fortaleza russa subterrânea. 3 meses depois, a cidade de Hawkins virou notícia extraordinária devido a todas as mortes misteriosas e desaparecimentos sem explicação. E para completar, agora um incêndio no shopping que causou a morte de diversas pessoas. Todas aquelas que estavam fazendo parte do monstro. Na casa dos Byers, a galera empacota as coisas da família, porque eles estão de mudança. E agora a Eleven, que ainda está sem poderes, faz parte da família. Além disso, ela e o Mike, e a Nancy e o Jonathan vão ter que aprender a lidar com um relacionamento à distância. Os créditos começam a rolar, mas calma que a temporada não terminou ainda. Na Rússia, no que parece ser um centro militar, alguns militares pegam um prisioneiro logo depois de falar: Não, o americano não. quem será que é o americano? Mas enfim, eles pegam um prisioneiro e levam ele pro fundo de uma longa escada, aonde esse prisioneiro vira jantar de Demogorgon. E agora sim, nós terminamos a 3ª temporada de Stranger Things. Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Se for o caso, não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo e último resumo antes da 5ª temporada de Stranger Things. E é isso, pessoal. Até o próximo resumo. Tchau!